Bom dia, sejam bem-vindos à nossa atividade síncrona do dia 5 de julho. Já estamos na sexta aula, já passamos da metade do nosso curso, pelo menos das atividades síncronas, né? Sejam bem-vindos e vamos à parte inicial, que é tratar das questões que ficaram pendentes no material PDF que vocês receberam e também nos vídeos que vocês certamente devem ter assistido para chegar até aqui, porque não adianta nada não assistir os vídeos e vir para a parte síncrona. Então, se alguém tem alguma colocação, algum pedido, alguma dúvida, este é o momento. Hein, pessoal? Que silêncio Professor, mortal é esse? Diga, Caio. quando vai dependendo das coeficientes, né? O ajuste da equação. Sim. O número, É a minha e você vai pergunta. usar todos os pontos, é diferente da interpolação. Não, sim, sim, sim. Ah, A minha pergunta é quanto mais pontos não, quanto mais coeficiente você usar, você não força mais a equação a passar nos pontos que você quer? sim, com certeza. A questão é que E quando aí, você vai e a fazer minha pergunta, ajuste, vai, termina, aí minha conclui. pergunta em cima disso é tipo, porque esse seria uma para prever dados, né? Sim, Prever a ideia é situações. prever. É ser uma equação que Então, modele. isso. Mas aí quanto mais parâmetros, mais coeficientes você botar, você não está forçando mais aquela situação e a modelagem não fica pior, assim, entre aspas. Não, a Seria isso. modelagem fica melhor. O erro vai ser Melhor. menor quanto maior o número de parâmetros. Só que, aí eu vou usar uma frase do meu querido Fica orientador de específica, doutorado, né? professor Giulio Massarani. Com 100 parâmetros você modela até avião caindo. Sim. Né? Sim. Então, assim, não adianta você ter um monte de parâmetros e os parâmetros não serem significativos, quer dizer, não fazer diferença eles serem zero ou não serem zero. Tá? Para um modelo ser utilizado como um modelo de predição, os parâmetros todos têm que ser significativos. É claro que não vai ser nesta aula, nem na aula que vem, que a gente vai poder tratar desse assunto, porque determinar se um parâmetro é significativamente diferente de zero ou não exige aplicativos que trabalham na parte não linear, que fazem umas contas e umas estatísticas muito pesadas, tá? Mesmo quando eu estou com modelos lineares nos parâmetros. Então isso vai ficar lá para o finalzinho, lá para a aula 10, né? Depois da gente passar a matéria toda, quando nós formos fazer ajuste não linear. Nós vamos ter essa aula de hoje, vamos ter a aula que vem, que a gente vai poder pegar um modelo não linear e linearizar para poder fazer o ajuste com o modelo linear nos parâmetros. Sempre, né? Linearizar aqui eu estou falando é tornar o modelo linear nos parâmetros. Não quer dizer que o comportamento vai ser linear. Comportamento é uma coisa, né? A associação dos parâmetros ali como coeficiente de parcelas é outra, completamente diferente. Tá? Então, Caio, nessa aula você vai ver a questão da significância dos parâmetros, que você pode ter parâmetros que não são significativos. Aí aquele modelo não pode ser usado para predição. Então não adianta sair aumentando, fazendo modelos cada vez mais complexos, cada vez mais cheios de parâmetros, porque como dizia o velho Massa, né? Com 9 parâmetros você modela até avião caindo. Então a gente tem que ter cuidado com relação a isso para saber se os parâmetros são significativos. E muita gente nem testa, diz assim: ai que beleza, olha só, deu um R2 de 0,99, né? Esse modelo é bom. Aí o modelo é uma porcaria porque metade dos parâmetros dele não é significativo. Tá? Mas Tá isso, ok, professor, aguarde um obrigado. pouquinho que você vai ver isso na prática. A gente vai ter uma aula de Enso, vai ter uma aula de R, só para poder fazer essa análise aí da significância dos parâmetros e tudo mais. Mas aí é já Entendi. na Tá parte bem, professor. de ajuste não linear, que é o que realmente é o top de linha, né, gente? Se a gente faz ajuste linear, que é para vocês poderem, né, regressão linear, que é para vocês poderem resolver as questões de prova, porque se eu botar um ajuste não linear na prova, todo mundo surta. Então a gente deixa, vai lá na aula 10, depois de passar inclusive a parte de soluções de equações não lineares, porque essa parte demanda isso. Então a gente vai ver isso mais adiante. Vai ser a nossa última aula, vai ser aquela aula com a cereja para colocar no alto do bolo, fechar com chave de ouro nosso curso com ajuste não linear, usando dois aplicativos, tanto o Enso, né, e aí o Matheus que foi lá assistir a palestra que eu fiz no dia há pouco tempo atrás, que eu nem lembro mais, Matheus, nem lembro o dia. Tem tanta coisa acontecendo que a gente esquece o dia. E ele viu uma parte disso, a gente já mostrou como é que faz a estimativa de parâmetro no ENSO. E o R que vocês devem ter aprendido lá no primeiro período em estatística. Eu espero que tenham aprendido, porque esse é um aplicativo que a gente vai poder usar bastante. Sem contar que os dois são gratuitos, né? Então vamos lá, gente. Conseguiram fazer a aplicação do método de mínimos quadrados? Conseguiram entender aquelas derivadas parciais? Por que a gente faz as derivadas parciais? Estou aguardando as manifestações de vocês. Hoje pode ser uma aula bem curtinha se ninguém tiver dúvidas, o que eu garanto que vai ser dívida, porque essa é uma aula que tem uma fundamentação teórica bastante substancial e que precisa ser discutida nessa aula aqui, nesse momento. Hein, gente? Mais Professor, ninguém tem dúvida no seu Caio? professor, bom dia. Bom É, dia. Diga, Júlia. então, eu fiquei com dúvida
eu confesso para você que esses vídeos agora, essa matéria agora eu não estudei muito bem, porque eu vou ter uma prova daqui a pouquinho, e eu fiquei mais concentrada na prova. Mas eu tive uma dúvida, assim, em relação da criação de tabelas, que a gente criar aqueles pontos e tudo mais. Eu não entendi como que a gente criou aqueles pontos. Por exemplo, antes era 0,4 e depois fica 0,02. Ué, mas o que é 0,02 em relação a 0,04, Júlia? Então, é isso que eu É o não quadrado, entendi. né? É 0,4 ao quadrado. E aí, o que lá você na tem? Você não tem lá o tabela somatório de x ao quadrado? Sim, mas, por exemplo, lá na tabela tá assim, TI vezes Y é Isso. Você não tem esse somatório também lá na sua modelagem da reta? Mas O seu então, isso sistema de fica equações a algébricas lineares não vai multiplicação. ter somatório de x ao quadrado, somatório de x, né? A segunda linha, somatório de x, número de pontos, e os dois somatórios do y vezes x e do y puro no segundo membro. Daí que saiu isso, Júlia. É assistir aos vídeos com Então, mais calma. Você não assistiu os vídeos com calma, por isso você tem dúvidas. A gente até vai mexer com isso agora, mas quando eu for fazer o problema cúbico, não vou voltar na reta. A reta você vai buscar de volta no vídeo para tirar suas dúvidas, porque isso está claro lá. tá bom, tá bom. Então, é só entender isso para a gente poder perceber o que está fazendo. Agora, compreenderam a aplicação do método, o que a gente faz, o método de mínimos quadrados em si, a definição do resíduo em si, por que a gente coloca o valor calculado menos o valor observado e não o contrário, mesmo que elevando ao quadrado aquilo acabe ficando sempre positivo? É só para facilitar na hora da aplicação do método de mínimos quadrados, tá? Bom, como ninguém tem, né, coragem de mostrar que está com dúvida, porque estão com dúvidas, estão com dúvidas. E a gente vai ver as dúvidas na avaliação continuada, não vai? Vai ficar aquela sensação assim, meu Deus, e agora como é que eu faço isso? Eu vou ter que ver o vídeo mais umas 3 vezes, porque até ontem, menos da metade dos 52 alunos tinha assistido aos vídeos. Tá? Até ontem de noitinha, na hora que eu dei uma conferida ali, dei uma checada nas visualizações. Hoje de manhã eu não tive tempo de fazer isso. Mas deixa eu compartilhar aqui uma tela com vocês, que é a tela da nossa apresentação. É a mesma apresentação que vocês têm aí do PowerPoint, só que a gente vai aproveitar para desenvolver algumas coisas. Estão vendo aqui a minha tela da apresentação do PowerPoint? Alguém responde, porque agora eu não vejo vocês. Sim, tô vendo. Aqui ainda não. Ué, então dá um refresh aí no seu, porque se já estão vendo é porque o seu é que está precisando de um refresh aí, de um F5. Deve ser internet. Aí fica difícil. Sim. Aí complica, minha filha, aí complica. Então, olha só, a gente tem esse quadro aqui dos modelos, né? Os 3 primeiros são modelos lineares nos parâmetros, a gente vai poder aplicar o método de mínimos quadrados sem problemas, sem sofrimento. Este último aqui, ó, vocês vão precisar, não tem jeito de escapar, vão precisar de aplicativos que façam regressão não linear. Tá? E nesse caso desse modelo aqui, nem dá para pensar em linearizar o modelo. Então a gente tem essa questão aqui. Hoje, a aula do dia 5, nós vamos nos concentrar em método de mínimos quadrados com modelos que sejam lineares nos parâmetros. Só esses modelinhos aqui, ó, em que o parâmetro é um coeficiente de uma parcela. Então vocês conseguiram aplicar, conseguiram ver como é que fica aqui essa aplicação do método de mínimos quadrados? Deixa eu trazer para cá para uma página em branco. E aí lembro a vocês que a minha caneta aqui está toda magoada, toda chiliquenta, dá dificuldade de fazer configuração, então vai demorar um pouquinho as coisas para acontecerem. Estou indo lá para a apresentação do PowerPoint. Estão me vendo aqui? Então olha só, vamos considerar que eu tenho um modelo, né, M1, baseado em X vetor e P vetor, certo? E ele é aquele que a gente viu lá, né? Vamos colocar assim, ó, A2, vamos colocar A2, xi ao quadrado mais A1xi mais A0, vamos chamar assim, A0 sobre, aliás aqui sobre xi mais vamos chamar de A3. Vai ficar meio fora de ordem, mas é até bom para vocês entenderem como é que é essa questão da ordem. Xi ao quadrado, certo? Como é que eu vou aplicar o método de mínimos quadrados a este modelo? O que eu tenho que fazer? Primeira coisa é definir quem? O meu resíduo, certo? Quem é o resíduo aqui? O ΔI vai ser o quê? A2xi ao quadrado mais A1xi mais A0 sobre xi mais A3 sobre xi ao quadrado menos o y e i, certo? O meu resíduo ao quadrado vai ser isso aqui ao quadrado, certo? É ou não é? É, hein, gente?
É sim, professor. Isso. Então, qual é a minha função objetivo aqui nesse caso? Eu quero o mínimo de quê? Do somatório de J, de I, na verdade, né? De I igual a 1 até I igual ao número de pontos de quê? Do delta I ao quadrado, que é a mesma coisa, né? Que minimizar o somatório de I igual a 1 até I igual ao número de pontos daquilo que está ali dentro do parênteses elevado ao quadrado. A2 xi ao quadrado mais A1 xi mais A0 sobre xi mais A3 sobre xi ao quadrado, menos o YEI ao quadrado, certo? É isso que eu vou minimizar. O que significa que eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que derivar essa FO, né, em relação a A2, em relação a A1, em relação a A0 e em relação a A3. Todo mundo de acordo? É isso ou não é? Então vamos lá. Derivada em relação a A2 do somatório de I igual a 1 até I igual ao número de pontos de A2 xi ao quadrado mais A1 xi mais A0 sobre xi mais A3 sobre xi ao quadrado menos o YEI ao quadrado. Isso tem que ser igual a zero. Como é que eu faço essa derivada parcial aqui? Regra da... Pessoal, acorda. Isso é cálculo. Regra da cadeia. Regra da cadeia. Primeiro a gente tem que usar a regra da soma, né? Que a derivada de uma soma é a soma das derivadas, não é isso? Então eu entro com a derivada ali no somatório. Vai ficar sendo somatório de I igual a 1 até I igual ao número de pontos de derrom de A2. Abre um colchete gigante aqui. De A2 xi ao quadrado mais A1 xi mais A0 sobre xi mais A3 sobre xi ao quadrado menos o YEI ao quadrado é igual a zero. Aí sim, agora, fecha o colchete aqui também, né? Agora eu vou aplicar a regra da cadeia. Então, isso vai ser somatório de I igual a 1 até I igual ao número de pontos de A2, ali tem um 2 aqui na frente, A2 xi ao quadrado mais A1 xi mais A0 sobre xi mais A3 sobre xi ao quadrado menos o YEI, que multiplica a derivada em relação a A2 de A2 xi ao quadrado mais A1 xi mais A0 sobre xi mais A3 sobre xi ao quadrado menos o YEI, certo? O que dá essa derivada aqui? Ela inteirinha, dá o quê? X ao quadrado. Xi ao quadrado. Tá? Então eu vou entrar multiplicando xi ao quadrado em cada uma das outras parcelas ali, certo? Então isso aqui vai dar somatório de I igual a 1 até I igual ao número de pontos de 2 vezes A2 xi à quarta mais A1 xi ao cubo mais A0 xi mais A3, certo? Menos o YEI xi ao quadrado. Isso tem que ser igual a zero. Professor, Oi. ali no início ficou ao quadrado em vez de a quarta. Ah, ficou. Verdade, tem que botar. Aqui é a quarta. Certo? Agora o 2 pode sair de somatório, porque é constante. Vamos lá para a próxima parcela. E nós vamos ficar com 2. Botar um colchete gigante aqui. Somatório, né? A2. Somatório de I igual a 1 até I igual ao número de pontos de xi à quarta mais A1 somatório de I igual a 1 até I igual ao número de pontos de xi ao cubo mais A0 somatório de I igual a 1 até I igual ao número de pontos de xi mais o quê? A3 que multiplica número de pontos menos somatório de I igual a 1 até I igual ao número de pontos de YEI xi ao quadrado é igual a zero. Tá? Tira isso daqui. Como 2 não é zero, é porque tudo isso aqui dentro é que é zero, né? E aí a gente consegue ter a nossa primeira equação. Vai ser A2 somatório de I igual a 1 a I igual ao número de pontos de xi à quarta mais A1 somatório de I igual a 1 a I igual ao número de pontos de xi ao cubo mais A0
somatório de I igual a 1 até I igual ao número de pontos de xi mais A3 vezes o número de pontos igual, aí eu posso passar essa parte aqui lá para o segundo membro, somatório de I igual a 1 até I igual ao número de pontos de YEI xi ao quadrado. Certo? Essa é a equação 1 do meu sistema, que vai ser um sistema 4x4. Como é que fica a próxima derivada parcial que eu tenho que igualar a zero? A próxima derivada parcial é a derivada parcial em relação a A1 da minha função objetivo, certo? Ou seja, d rond A1 do somatório de I igual a 1 até I igual ao número de pontos de A2 xi ao quadrado mais A1 xi mais A0 sobre xi mais A3 xi ao quadrado menos o YEI ao quadrado, e isso tem que ser igual a zero. Como é que fica aqui agora? Vamos escrever a equação direto, né? Ou precisa fazer passo a passo de novo? O que vocês acham? Dá para ir direto? Dá para aplicar direto aqui as regras de derivação? Que agora é só regra de derivação, gente. Vamos, fala. O que vai dar a derivada parcial ali do miolo em relação a 1? Vai dar 2 vezes tudo isso que está entre parênteses. Isso, ó, d rond FO, d rond A1 vai ser igual a 2 somatório de I igual a 1 a I igual ao número de pontos. Vamos lá. Né? A derivada disso tudo aqui em relação a 1 vai dar só xi, né? Então, A2 xi ao cubo mais A1 xi ao quadrado mais A0 mais A3 sobre xi menos o YEI, não é? Xi. Isso tudo aqui tem que ser igual a zero. Certo? Como é que vai ficar a equação já arrumadinha, já organizadinha na nossa vida? A minha equação 2 vai ficar como? Nós vamos ter A2 somatório de I igual a 1 a I igual ao número de pontos de xi ao cubo mais A1 somatório de I igual a 1 a I igual ao número de pontos de xi ao quadrado mais A0 vezes o número de pontos mais A3 somatório de I igual a 1, não é? Até I igual ao número de pontos de 1 sobre xi. Isso vai ser igual a quê? Somatório de I igual a 1 até I igual ao número de pontos de YEI xi. Equação 2, não é? Como é que vai ser a terceira derivada? d rond FO, d rond A0. Isso vai ser o quê? d rond FO, d rond A0, né? De somatório de I igual a 1 a I igual ao número de pontos de A2 xi ao quadrado mais A1 xi mais A0 sobre xi mais A3 sobre xi ao quadrado, xi ao quadrado, menos o YEI tem que ser igual a zero, certo? Vamos direto para a equação agora. Como é que vai ficar? Qual é a derivada desse miolo aqui em relação... Aqui faltou um quadrado. Qual é a derivada desse miolo aqui em relação a zero? Vai dar o quê? Vai, meu povo. Vai ser de novo 2 vezes tudo que está dentro. Não. A derivada só do miolinho, já aplicando a regra da cadeia. A derivada disto aqui, ó, em relação a zero, gente. Isso tudo aqui. Vai dar o quê? 1 sobre xi, né? Que é o que multiplica o A0 ali. Então, a gente vai ficar com A2 somatório de I igual a 1 até I igual ao número de pontos. Xi ao quadrado vezes 1 sobre xi vai dar xi, certo? Mais A1 somatório de xi vezes 1 sobre xi vai dar o número de pontos, certo? Mais A0 somatório de I igual a 1 até I igual ao número de pontos de 1 sobre xi ao quadrado mais A3, né? Somatório de I igual a 1 até I igual ao número de pontos de 1 sobre xi ao cubo. Isso vai ser igual ao somatório de I igual a 1 até I igual ao número de pontos de YEI sobre xi. Terceira equação, não é? Como é que vai ficar a nossa quarta equação? A derivada em relação a A3. d rond A3 da FO. É o quê? d rond A3 que multiplica do somatório, né, de I igual a 1 até I igual ao número de pontos de A2 xi ao quadrado mais A1 xi mais A0 sobre xi mais A3 sobre xi ao quadrado menos o YEI ao quadrado. E isso tudo tem que ser igual a zero. Qual é a derivada deste miolo aqui em relação a A3?
Isso vai ser igual a quê? 1 sobre xi ao quadrado, certo? Como é que vão ficar as minhas equações? A2 seria somatório de xi ao quadrado vezes 1 sobre xi ao quadrado, que dá 1. Ou seja, A2 vezes o número de pontos. Mais A1, somatório de quê? Xi vezes xi ao quadrado. Então, 1 sobre xi de i igual a 1, aí igual ao número de pontos. Mais A0, somatório de i igual a 1 até i igual ao número de pontos de 1 sobre xi ao cubo. Mais A3, somatório de i igual a 1 até i igual ao número de pontos de 1 sobre xi à quarta igual ao somatório de i igual a 1 até i igual ao número de pontos de yi sobre xi ao quadrado. 4 equações, 4 incógnitas. Agora a gente usa o método de Gauss-Jordan, o que quer que seja, e acha os valores dos coeficientes A0, A2, A1, né? A2, A1, A0 e A3. Ficou dúvida disso? Hein, pessoal? Galera, tô aqui ainda, tô vivo. Vocês estão? Hein, gente? Ninguém tem dúvida? Hã? Por mim, tudo certo. Tá, beleza. Então, vamos lá. Agora, vocês que têm aí todos os slides que podem olhar, e eu não posso, né? A gente vai ficar indo e voltando. Deixa eu ver se eu tenho mais uma tela em branco aqui para poder escrever o sistema final na forma matricial, né? Senão ele vai ficar muito apertado aqui nesse espaço em branco. Tá todo mundo vendo, né? Como é que fica o sistema na forma matricial mais simplificada? Hein? Vai ser uma mega chave, né? Um mega colchete aqui. Eu vou ter o quê? Somatório de i igual a 1 a i igual ao número de pontos de xi à quarta, somatório de i igual a 1 a i igual ao número de pontos de xi ao cubo, né? Número de pontos, somatório de i igual a 1. Aqui não é número de pontos não, peraí, essa equação é a outra. Tá vendo? Eu precisava estar olhando. Aqui vai ser somatório de i igual a 1 até i igual ao número de pontos de xi, tá? E aqui vai ser número de pontos, certo? Tá? Deixa eu chegar um pouquinho mais para cá. Qual vai ser o meu vetor de incógnita, gente? Vai aparecer aqui A2, A1, A0, A3, né? Isso vai ser igual... Vamos lá, qual é o primeiro elemento do vetor de resposta aqui? Somatório de i igual a 1 até i igual ao número de pontos de yi xi ao quadrado, certo? Segunda equação vai ser o quê? Somatório de i igual a 1 até i igual ao número de pontos xi ao cubo, somatório de i igual a 1 até i igual ao número de pontos de xi ao quadrado. Agora sim, o número de pontos vem aqui. E aqui eu vou ter somatório de i igual a 1 até i igual ao número de pontos de 1 sobre xi. Somatório de i igual a 1 até i igual ao número de pontos de yi xi. Terceira equação vai ser o quê? Somatório de i igual a 1 até i igual ao número de pontos de xi, né? Aqui a gente vai ter número de pontos. Aqui eu vou ter somatório de i igual a 1 até i igual ao número de pontos de 1 sobre xi ao quadrado. E aqui somatório de i igual a 1 até i igual ao número de pontos de 1 sobre xi ao cubo. E do lado de cá, somatório de i igual a 1 até i igual ao número de pontos de yi vezes 1 sobre xi. E a última minha vai ser o quê? Número de pontos, né? Somatório de i igual a 1 até i igual ao número de pontos, né? De 1 sobre xi, somatório de i igual a 1 até i igual ao número de pontos de 1 sobre xi a quanta? Ao cubo, né? E aqui somatório de i igual a 1 até i igual ao número de pontos de 1 sobre xi a quarta. Do lado de cá, somatório de i igual a 1 até i igual ao número de pontos de yi, 1 sobre xi ao quadrado. Tá aí o nosso sistema. Deu alguma dúvida em relação a isso? Então vocês certamente vão conseguir fazer isso para um polinômio de grau 3, né? Que são os exercícios que eu deixei do vídeo. Fazer para o modelo de x, né? IP A3 xi ao cubo mais A2 xi ao quadrado mais A1 xi mais A0. Fica de dever de casa para vocês e não é dever de casa porque vocês vão ter que fazer isso na avaliação continuada. Pode ser? Mais alguma observação, gente? Não, professor. Não? Então vou interromper essa apresentação aqui rapidinho. Volto lá para a sala com vocês, porque a gente ainda precisa dar uma olhadinha rapidinha,
Tá? Essa daqui. Tá, beleza. Olha pra mim aí a tabela de dados, ela começa com 02 horas e 7,04 e termina com 5 horas e 0,41. Hein, pessoal? Tô gravando. É isso mesmo, professor. Isso, tá. Então eu tô com a planilha certa aberta aqui. Deixa eu compartilhar essa planilha com vocês. Eu não vou fazer o Gauss Jordan tudo de novo, né? Eu vou mostrar pra vocês o que a gente transformou, ou como a gente transformou. Porque não faz sentido a gente ficar aqui gastando um monte de tempo repetindo coisas que vocês já devem saber. Tem obrigação de saber. Então, olha só, eu estou com essa planilha aqui. Todo mundo enxerga? Todo mundo enxerga bonitinho? Tá legal para todo mundo? Sim, professor. Tá, né? Tá com a magnificação de 150%, tá, beleza. Então, olha só, eu tenho aqui aquilo que vocês ficaram como dever de casa para poder fazer a formulação. É uma cúbica para umidade, certo? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter... Peraí, deixa eu só colocar aqui, porque ficou tão pouquinho, né? Aumentar um pouquinho aqui essa quantidade de casas decimais. Júlia, olha lá o seu 004, ó. Sim, tô vendo. Aliás, é melhor eu colocar isso aqui como notação científica. Aliás, foi esse problema aqui que muita gente no período passado não resolveu porque tinha números muito grandes. Isso é uma vergonha de falar, viu? Se alguém vier com essa conversa fiada pra cima de mim esse período, vai tomar 0 e vai tomar falta. Então, ó, número grande, engenheiro usa o quê? Notação científica, tá? Que, aliás, eu posso colocar todo mundo aqui em notação científica, pelo menos até aqui, que tá todo mundo pequenininho, né? E aí facilita da gente enxergar, ou da gente se enxergar. Então, as minhas tabelas, elas crescem na horizontal, tá bom? Porque eu montei dessa forma. E aí a gente vai precisar do x, que é o tempo, do tempo ao quadrado, do tempo ao cubo, do tempo à quarta, do tempo à quinta, do tempo à sexta. Quando vocês forem fazer o desenvolvimento, vocês vão ver que vai ser isso. Vai ser somatório de x à sexta, somatório de x à quinta, somatório de x à quarta, somatório de x ao cubo, na primeira linha, né? Até descer e chegar no final das pontas lá com o número de pontos. Então vocês vão fazer isso, vão fazer a dedução, depois são montadas as tabelas. Júlia, olha como é que nasceram as tabelas. E os demais alunos, tá? Cada coluna, cada linha dessa daqui é uma conta, vai ser um somatório que eu vou ter que fazer. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular todos os quadrados, todos os cubos de t, né? Todos os sextas potências de t. Depois eu tenho que calcular o x vezes o y vezes x ao quadrado, o y vezes x ao cubo. É só até aqui, tá? Só onde está vermelho que a gente vai usar hoje. A outra parte a gente vai usar na aula que vem, tá? O que é vermelho aqui que a gente usa hoje, que são essas partes ali, ó. Simples assim, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer somatório de xi. O que é somatório de xi? É a soma desta coluna aqui, ó. Viram? Repararam? Ah, sim, entendi. Tá? Somatório de x ao quadrado. Somatório de x ao quadrado é a soma dessa linha ali. Na verdade não é coluna, é linha. Somatório de x ao cubo, né? Vai ser, né, essa somatória dessa linha aqui. Ops. Fiz besteira. Somatório de x à quarta. E aí por diante, certo? A mesma coisa, somatório do YEI vai ser aquela de lá. Somatório do XIYEI vai ser esta linha daqui. Somatório do YEI XI ao quadrado é esta linha daqui. Somatório do YEI XI ao cubo é esta linha daqui. E aí eu monto a minha forma matriz aumentada deste jeito. Se vocês olharem bem... Aliás, deixa eu colocar aqui tudo como notação científica, porque eu usei, né? Deixa eu pôr o possível aqui de notação científica. Pronto, tô ali, ó. Deixa eu botar até mais umas casinhas aqui. Pronto, para ficar igual. Então, repararam que, ó, esse 1.7 vezes 10 à quarta vem para cá. É o somatório de x à sexta, né? Somatório de x à quinta, somatório de x à quarta, somatório de x ao cubo. Beleza, parou aí. Né? O vetor de respostas é o somatório de xi, yei. Ao cubo, xi ao cubo, yei, tá aqui, tá? Aí, a segunda linha, somatório de x à quinta, somatório de x à quarta, somatório de x ao cubo, somatório de x ao quadrado. E o vetor de respostas correspondente, que é esse daqui. Terceira linha, somatório de x à quarta, somatório de x ao cubo, somatório de x ao quadrado, somatório de x, certo? E o vetor de respostas é esse daqui. E a última linha, e no final das contas a gente tem aqui, ó, número de pontos. Esse 8 aqui é o número de pontos que nós temos. Certo? Daqui para frente, vocês já sabem fazer. Achou os coeficientes, ou acharam os coeficientes, que são esses daqui, e a gente tem um modelo, certo? Não vou fazer isso. Não vou fazer as contas do Gauss Jordan, porque isso vocês têm obrigação de saber, tá bom? Alguma dúvida em relação a como proceder? Como gerar as tabelas, Júlia? Ou demais alunos? Mais alguém tem dúvida de como nós geramos essas tabelas? Nós geramos essas tabelas a partir do equacionamento, né? Se vocês olharem, deixa eu até ver onde eu deixei. Eu deixei aqui sim, quer ver? Deixei. Ó, deixei aqui para vocês. Deixei o da parábola. Deixa eu compartilhar com vocês isso aqui.
Estão vendo essa equação zona aqui, ó, que eu marquei agora? Hein, pessoal? Sim ou não? Sim, professor. Pois é, ela é o equacionamento para essa forma quadrática. Nós vamos ter um equacionamento semelhante para a forma cúbica. E se vocês fizerem uma forma de quarto grau, vocês vão ver que surge uma forma de recorrência. Tá? Nós vamos ter sempre os números de parâmetros, o que significa a dimensão do sistema. Então, aqui tem 3 parâmetros, vai ser um sistema 3x3. Aqui 4 parâmetros, vai ser um sistema 4x4 e assim por diante. E se você começar lá do último elemento, você vai número de pontos, né, somatório de xi, somatório de x, até chegar lá em cima, somatório de xi, n duas vezes n. Tá? Façam-os como exercício. Isso aqui é exercício, isso não é avaliação continuada. Muito embora, vocês vão precisar, não tem como fugir, porque é a avaliação continuada, já está disponível até para vocês lá na pasta compartilhada, embora vocês vão precisar equacionar para fazer essa daqui, que na verdade na avaliação continuada de vocês não é a curva de secagem, né? Na avaliação continuada de vocês é a perda de água, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? O tempo voa, já são 40 minutos de aula. Vamos fazer chamada? Hein, gente? Mais alguma pergunta? Mais algum questionamento? Estudem, revejam os vídeos, a exaustão, até entender. Quem ia falar comigo? Tiffany? Não era Tiffany. Alguém estava com o áudio aberto. Quem ia falar? Eu mesmo, professor. Tava falando que tava tudo certo. Tá, beleza. Essa Então questão vamos à de chamada de novo. Todo mundo com o microfone aberto aí, por favor. Professor, Diga, Caio. antes eu vim aqui na avaliação, pede pra gente fazer o gráfico de novo, né? Isso. Caio, meu filho, você salvou a pátria dessa vez. Né? Eu esqueci de avisar na semana passada, mas assim, o gráfico pode vir no aplicativo. Tá bom, O é isso que eu ia gráfico pode vir perguntar bonitinho. E eu já deixei, inclusive... olha só, vamos lá. Faltou compartilhar um trem aqui com vocês. Deixa eu ir lá no Octave, lógico, né? Não ia deixar de ter um pouquinho de Octave hoje, nem que seja para fazer o gráfico. Tá? Então eu já deixei esse arquivo para vocês lá. Não exatamente esse, o que eu deixei lá é ligeiramente diferente, mas quem está mexendo com o Octave vai saber alterar. Então eu busquei lá, eu li os meus dados experimentais, a mesma coisa que a gente fez na semana passada, né? Ó, load. Estão vendo o arquivo do Octave, né? Galera, estão Então, vendo? sim, professor. Estão vendo? Então, ó, eu carreguei os dados, eu coloquei a primeira coluna como x, a segunda coluna como f de x, e aí eu defini que, ó, o x experimental é o OX, a umidade experimental é o OF de x. Nenhum problema. Eu gerei aqui um monte de modelinho, tá? Tô dando cola para vocês aqui já, porque são aquelas coisas que a gente encontrou lá. Se vocês forem ver na planilha do Excel, né, o modelo cúbico vai dar exatamente esse aqui, tá? E calculei, tá vendo? Para cada valor eu calculei. Lembra que no Octave potência é assim, ó. Para a gente poder fazer a potência do vetor inteiro tem que ter o pontinho aqui, tá? Então é o valor, é o nome da variável vetorial, ponto. Aí elevado a alguma coisa, se botar só elevado a alguma coisa vai dar uma zebra desgraçada. E não precisa usar o loop for aqui, ele já vai gerar o vetor direto. E aí o que fiz eu? Gerei esse gráfico aqui, ó. Estou plotando para vocês, né, o gráfico do experimental contra o simulado. É isso que eu quero que vocês me mostrem lá na avaliação continuada de vocês. Pode ser usando isso aqui, vocês só vão precisar fazer os ajustes neste programa. Se usar esse programa, pode dizer, olha, professor, eu usei aquele programa que você deixou lá pra gente, tá? Mas façam os ajustes. Eu não quero ver ninguém com cinética de secagem de maçã num gráfico de perda de água. Se vai alterar o programa, altera direito, tá bom? Então, olha só, vou mandar rodar, tá? Vou mandar ele executar. Ele vai gerar um gráfico aqui pra mim. Ele não faz nada lá na janela de comandos, ele já vai direto aqui para o gráfico, que é o que me interessa. Aí eu tenho que interromper a coisa do Octave e tenho que entrar lá no gráfico para vocês. Mas é só isso que vai acontecer mesmo, né? Pronto, olha só que gráfico bonitinho que ele está gerando, gente. É isso que vocês vão me mostrar, só que vocês vão me mostrar uma curva ao contrário dessa, vão me mostrar a curva de perda de água. Quer dizer, à medida que o tempo vai passando, né, a perda de água vai aumentando. Ou seja, os asteriscos vermelhos aqui são os meus pontos experimentais, tá? Estão vendo? Ó? E a curva cheia, pretinha, é o meu modelo cúbico. Todo mundo entendeu agora? Caio, ficou satisfeito de poder usar o aplicativo direto? Me mandar esse gráfico aqui só que pro seu problema? Ok, professor. É muito ruim fazer na mão, né? Fala, quem ia perguntar alguma coisa? Eu só não entendi direito como que coloca esses pontinhos. Você vai ver lá no arquivo. Está no arquivo, no script do Octave. Uhum. Tá? Tá Tem bom. todos os comandos lá do plot bonitinho, como é que coloca asterisco, como é que coloca a linha preta, tá tudo lá. Estudem o script que eu deixei para vocês lá na pasta compartilhada, tá bom? Se quiser pode fazer no Excel também, gente.
Não tem problema nenhum. Se quiser, pode fazer o Excel. Vai ter que ter os pontos experimentais, vai ter que ter os pontos calculados, fazer com pontinhos os experimentais e com a linha cheia, sem pontinhos, o calculado. Só isso. Não estou preocupado em saber qual aplicativo vocês vão fazer o gráfico. Eu quero que o gráfico tenha esses elementos. Os pontos experimentais são pontos sem linha e os pontos do modelo são linhas sem pontos. Se vier misturado, errou o item A, tá bom? O item C, na verdade, tá bom? Então, gente, ó, posso fazer a chamada pra gente encerrar esse trem aqui? Mais uma pergunta sobre a avaliação. Fala, meu filho. Pra essa dessa vez, a gente vai precisar desenvolver também ou pode ser direto só Ué, a você não matriz? desenvolveu aqui. Você ainda não fez como exercício que eu deixei do vídeo. Com certeza você vai precisar desenvolver para fazer a avaliação para mim. Não, sim, com certeza. Mas eu tô falando colocar na avaliação pra te mandar, entendeu? Ah, sim. Tem que mostrar como é que aplicou o método. Aí eu quero ver Tá, cada derivada tá bom. parcial, eu quero ver cada equação nascer. Vai ficar grandinha. Tá. Por isso que é até quarta-feira. Não, sim, é por isso mesmo que eu tava te perguntando. Que eu... Vai ficar grandinha, mas nada que vocês não sejam capazes de fazer, tá bom? Tudo bem? Tá bem, professor. Uhum. Ok, meus amores, vamos lá. Todo mundo de microfone aberto, para eu começar a minha chamada aqui e ninguém me atrasar, porque já vai começar a aula da outra turma já já. Posso começar? Tem gente com o microfone fechado ainda? Não. À medida que eu for chamando, fecha, para evitar o eco, tá? Se bem que a turma de vocês não é a turma do eco. A turma do eco é a outra. Mas vamos nós aqui. Aline, Presente. quem tiver problema de áudio já deixa escrito estou presente na hora que eu chamar o nome TUM. Aperta lá. Ana Clara, Presente. Caio, Presente. Caroline, Presente. Danilo faltou, ele avisou que não ia poder estar. Débora, Presente. isso. Fernanda, Presente. Gabriel Amaral, presente no chat. Gabriel Pereira, Presente. Júlia, Hugo primeiro, Hugo, faltou de novo. Pelo menos desta vez não deixou o microfone aberto para chamar de chatão, né? Júlia, Presente, professor. Larissa Paula, o Hugo tá presente ali no chat. Desta vez foi na hora certa. Larissa Paula, Presente. Leonardo, faltou. Lucas Ferreira, Presente. Lucas Moreira, Presente. Lúcio, Presente. Luiz Felipe, Presente. Marcos Mendonça, Presente. Maria Clara, Presente. Matheus Jardim, Presente. Matheus Tessari, Presente. Monique, Presente. Ramon, Presente. Renan, Presente. Robert, faltou de novo, já está reprovado por falta. Rodrigo Liscano, presente. E Tiffany, que acabou de falar comigo, está presente. Gente, brigadão. Qualquer dúvida, olha só, até às 18 horas de hoje para mandar dúvidas sobre avaliação continuada, para eu poder ter tempo de responder lá para o e-mail. E a gente se vê, né? Na verdade, eu corrijo e mando as respostas para vocês na quarta-feira. E a gente se vê segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem é uma aula top de linha, né? Aquela de linearização de modelo, que tem que ter muito conhecimento da matemática do ensino médio e do ensino fundamental. Então, faça uma revisão, tá? Tô encerrando aqui. Tchau, tchau para vocês. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa atividade síncrona de hoje, dia 5/7, tá? Da turma T2, de Métodos Computacionais Teórica, e eu estou aqui para ouvir vocês. A sala de aula invertida, vocês tiveram acesso ao PDF com todo o material, com toda a fundamentação que foi utilizada nos vídeos, tiveram acesso aos vídeos, embora até ontem à noite nem todos tenham assistido, porque não tinha número de visualizações suficientes para dar as duas turmas nos vídeos. Então isso é preocupante, porque se não assiste aos vídeos, chega aqui e não vai falar nada. Já não fala muito, né? Mas acaba não conseguindo fazer realmente nada. E essa é uma questão que a gente tem que estar muito atento, né? Sem essa dinâmica, o aprendizado vai ficar muito complicado. Ensino vocês têm. Tem os vídeos, tem o material em PDF, tem a oportunidade de atividade síncrona. Então, se faltar alguma coisa, vai faltar o aprendizado, que depende de vocês, não depende de mim. Alguma dúvida em relação ao material que foi disponibilizado para vocês, a aplicação do método de mínimos quadrados, este é o momento de vocês falarem, o momento de vocês se colocarem. Por mim tá tranquilo, professor. Tá mesmo? Tudo certinho, Gabriela? Tem condições de fazer para qualquer modelo? Deu para entender os vídeos. Então você já fez a aplicação do método de mínimos quadrados para aquela cúbica que a gente deixou de exercício lá no final dos vídeos?
Não, ainda não Ah. consegui. Então eu recomendo Mas que faça. os vídeos eu entendi, eu vou fazer sim, professor. Tá. Eu vou fazer hoje. Lembrando a vocês que a avaliação continuada já está lá na nossa pasta do Drive, como também um script do Octave, que é o que a gente vai usar agora na aula de hoje, para fazer os gráficos. Vocês podem entregar os gráficos como, né, figura, tá? Isso não precisa ser feito à mão. As outras coisas todas têm que ser manuscritas. Não pode ter nenhuma tabela de print, tabela, nada. Ah, mas é muito grande. Copia. É o jeito da gente ver se vocês pelo menos usaram o tempo para copiar. Porque pegar a tabela de alguém é a coisa mais fácil do mundo, né? E pelo menos para copiar da tabela de alguém vai ter que estar pensando no que está fazendo. Então os gráficos podem vir na forma de um gráfico, de um print, de uma figura que vocês vão importar para dentro do arquivo Word e depois salvar como PDF, tá? Mas, né, todo o resto vocês vão ter que me mandar como, né, o texto escrito à mão, tá bom? Alguma dúvida, algum comentário sobre os vídeos, sobre o método de mínimos quadrados? Ele é importantíssimo. Entenderam que agora nós usamos todos os pontos disponíveis? Não é mais que nem nós fazíamos com interpolação, que era um número de pontos mais pertinhos ali de onde eu queria interpolar? Agora eu quero um modelo para descrever a curva inteira? Todo mundo entendeu isso? Todo mundo compreendeu isso, gente? Nossa, quanto silêncio. Eu não sei se isso é todo mundo entendeu ou ninguém entendeu nada e está com medo de falar. Vamos lá. Tô sentindo falta do Luiz, que pelo menos ele pergunta. Vai lá, Luiz, cadê você? Tá aqui. Conseguiu assistir os vídeos dessa vez, Luiz? No caso, essa semana eu tava meio ocupado, mas eu vou assistir hoje. Tá. Tudo. Então você vai estar, né, só de velório de corpo presente na aula, porque não vai ter nem o que discutir, não vai ter nem o que comentar. Tudo bem, a gente entende. Mas isso não pode acontecer. Vocês receberam um aviso dos vídeos na sexta-feira, tá? Cada vídeo tem 30 minutos, dava para ter assistido, né? Então comecem a organizar melhor o tempo de vocês, senão as coisas vão ficar complicadas. Como ninguém traz nenhuma dúvida, eu vou trazer dúvidas para vocês. Tá? Vou compartilhar a tela aqui do... Deixa eu primeiro colocar o chat aqui, porque eu não estou vendo nada, ninguém comentou nada no chat. Vou compartilhar uma tela da nossa apresentação com vocês, tá? Que é esse pedaço aqui, vocês estão vendo? Né? Nós tínhamos a aplicação do método de mínimos quadrados para essa parábola, gerou esse equacionamento aqui, gerou essa equação, esse sistema 3x3. Tá? Vocês têm de dever de casa, ficou de dever de casa isso aqui, e vocês vão precisar, porque sem isso aqui vocês não vão fazer avaliação continuada. Se não aplicar o método de mínimos quadrados para uma cúbica, não vai conseguir resolver a avaliação continuada. Então já fica a dica aí para vocês. E a gente vai começar o seguinte, vamos aplicar o método de mínimos quadrados para um negócio bem mais elaborado, bem mais diferente, exatamente para que vocês possam perceber que dá para aplicar em tudo e os resolver na mão, em tudo que for, né, de linear nos parâmetros. Se o modelo é linear nos parâmetros, o método de mínimos quadrados pode ser resolvido lá no Excel, pode ser resolvido lá na mão, tá bom? Mas se ele não for linear nos parâmetros, a gente vai ter dificuldade. Volto aqui então para a minha apresentação, só para lembrar para vocês, deixa eu colocar aqui para entrar a apresentação de verdade. Estão vendo aqui a tabela? Ups. Estão vendo aqui a equação agora, grande, né? Ah, meu Deus do céu. Sim, professor, está carregando. Tá? Estão vendo aqui, né? Essa equação grandona aqui. Isso aqui a gente vai ver lá no Excel, vai fazer funcionar lá no Excel, tá bom? Então lembra que quando eu aplico o método de mínimos quadrados para uma parábola, eu vou ter somatório de x à quarta, somatório de x ao cubo, somatório de x ao quadrado na primeira linha. E no vetor de resposta, somatório de y e x ao quadrado, somatório de x ao cubo, somatório de x ao quadrado, somatório de x na segunda linha, na segunda equação. No vetor de resposta, somatório de y e x, somatório de x ao quadrado, somatório de x, número de pontos e o somatório do y e no vetor de respostas, tá? Agora nós vamos fazer um modelo diferente. Esse aqui eu vou deixar para vocês fazerem como dever de casa. Tem que fazer como dever de casa antes para poder saber depois fazer a avaliação continuada. Então não vou me preocupar, porque sem isso não faz avaliação continuada. Eu tenho certeza que vocês vão ter que fazer esse exercício. Vamos pegar um modelo mais elaborado, um modelo mais diferente, que tenha coisas que não são tão simples como formas polinomiais. Tá? Então vamos imaginar que o nosso modelo, o nosso M do vetor x e do vetor de parâmetros P vai ser um A0, x, i. Aliás, vou chamar de A0 não, vou chamar de A1, que é para a gente poder criar uma certa relação da variável com o x, do parâmetro com a equação. Deixa eu apagar ali. Então vai ser A1, xi, mais A2, xi ao quadrado, mais A3, cosseno de xi, mais A4, log
de xi. É um modelo bem não linear no comportamento, mas é um modelo muito linear nos parâmetros. Por que ele é um modelo linear nos parâmetros? Hein? Qual é o nosso vetor de parâmetros aqui, gente? Vamos lá, pessoal. A1, A2, A3, A4. Isso, A1, A2, A3, A4. Organizado desta forma, hein, gente? O A1 é o primeiro elemento do vetor, o A4 é o último. Isso vai aparecer lá no sistema de equações e a gente tem que saber o que está resolvendo, certo? Então, ele é um modelo linear nos parâmetros, por quê? Porque o A1 é mero coeficiente de uma parcela, de uma função pura de xi. O A2 é um mero coeficiente de uma parcela, uma outra função pura de xi. O A3 é um mero coeficiente de uma outra parcela, uma função de xi. O A4 é um mero coeficiente de uma parcela, uma função de xi. Certo? Então, qual é a nossa função objetivo aqui? O que eu quero? Eu quero minimizar o quê? A soma de I igual a 1 até I igual ao número de pontos do resíduo ao quadrado, certo? O que é o resíduo mesmo? Nesse caso aqui, o que é o ΔI nesse caso? Ele é o y calculado I, né? Menos o y observado I. Ou seja, nesse caso nosso aqui vai ser A1 xi mais A2 xi ao quadrado mais A3 cosseno de xi mais A4 log de xi menos o YEI, né? Esse é o meu resíduo. E aí, lógico, a minha função objetivo vai ser minimizar o somatório de I igual a 1 até I igual ao número de pontos de A1 xi mais A2 xi ao quadrado mais A3 cosseno de xi mais A4 log de xi menos o YEI ao quadrado. Isso tudo é a minha função que eu quero minimizar. Como é que eu minimizo isso? Eu vou ter que minimizar isso fazendo derivada parcial da função objetivo em relação a A1 igual a 0, derivada parcial da função objetivo em relação a A2 igual a 0, derivada parcial da função objetivo em relação a A3 igual a 0, derivada parcial da função objetivo em relação a A4 igual a 0, certo? Agora é muito importante que vocês saibam tudo de cálculo 1, tudo de cálculo 2 e lembrem a matemática do ensino médio, aquela que trabalhou somatórios, né? Propriedade de somatório, somatório de uma parcela fixa vezes a parcela móvel vai dar a parcela fixa vezes o somatório das parcelas móveis, né? Somatório da soma é a soma dos somatórios e assim por diante, tá? Então como é que eu aplico aqui a primeira derivada? Como é que eu faço derrom de FO, derrom de A1 igual a 0? Isso vai ser o quê? Derrom de FO... Opa, derrom de FO não. Derrom de A1, abre um colchete grande, do somatório de I igual a 1 até I igual ao número de pontos de A1 xi mais A2 xi ao quadrado mais A3 cosseno de xi mais A4 log de xi menos o YEI ao quadrado. E isso tem que ser igual a 0. Primeira propriedade da derivada que eu tenho que usar aqui. Derivada da soma igual a... Bora, gente. Soma das derivadas. Então, né, eu vou ter que somatório de I igual a 1 até I igual ao número de pontos de derrom de A1 de A1 xi mais A2 xi ao quadrado mais A3 cosseno de xi mais A4 log de xi menos o YEI ao quadrado, e isso tem que ser igual a 0. Qual é a próxima regra que eu tenho que usar aqui? Regra da cadeia. Então isso aqui vai dar somatório de I igual a 1 até I igual ao número de pontos. Aplicando ali do lado de fora vai ser a derivada do quadrado, que é 2 vezes o x, né? Então 2 vezes o miolo, A1 xi mais A2 xi ao quadrado mais A3 cosseno de xi mais A4 log de xi menos o YEI vezes a derivada derrom de A1 de todo esse miolo aqui, né? Vou botar aqui um parênteses aberto, mas vocês sabem que é o miolo. O que é a derivada deste miolo em relação a A1? O que é derrom de A1 de A1 xi mais A2 xi ao quadrado mais A3 cosseno de xi mais A4 log de xi menos o YEI. Vai ser o quê? Dá só o quê? Só o xi, tá? Eu estou derivando em relação a A1. Então, como é que vai ficar a minha equação ali?
eu vou ter, né, derond FO, derond A1 igual. Alguém deixou o microfone aberto, tá dando eco, fecha. Né? Somatório de I igual a 1 até I igual ao número de pontos de quê? De A1xi ao quadrado, que eu tenho que multiplicar com xi, né? Mais A2xi ao cubo, mais A3xi cosseno de xi, mais A4xi log de xi, menos o YEI xi. Fecha, e isso aqui é igual a zero, certo? Ainda tem um 2 aqui. Agora, esquece a derivada lá e vamos trabalhar os somatórios e as propriedades dele. 2 é uma parcela fixa, né? Não muda com I. E isso tudo aqui é a parcela móvel, muda com I. Propriedade somatório. Somatório de uma parcela fixa vezes uma parcela móvel vai dar o quê? A parcela fixa vezes o somatório da parcela móvel. Então, nós vamos ficar com 2, somatório de I igual a 1, até I igual ao número de pontos de A1xi ao quadrado mais A2xi ao cubo, mais A3xi cosseno de xi, mais A4xi log de xi, menos YEI xi igual a zero. Outra propriedade. Bom, agora peraí, calma, né? Vamos devagar, né? 2 não pode ser zero, né? 2 é diferente de zero, é 2. Então, necessariamente, tudo somatório é que tem que ser zero. Isso aqui é que vai ser igual a zero. Sai o 2. E aí, somatório da soma é igual a quê, gente? Somatório da soma é igual a soma dos somatórios, não é? Então, eu posso escrever A1, somatório de I igual a 1, até I igual ao número de pontos de xi ao quadrado, mais A2, somatório de I igual a 1, a I igual ao número de pontos de xi ao cubo, mais A3, somatório de I igual a 1, até I igual ao número de pontos de xi, cosseno de xi, mais A4, somatório de I igual a 1, até I igual ao número de pontos de xi, log de xi. E aí eu vou ter outro somatório que eu já posso passar para o segundo membro, igual a somatório de I igual a 1, a I igual ao número de pontos de YEI xi. Certo? Alguma dúvida até aqui, gente? Não fiz nenhuma mágica aqui, só usei as propriedades dessas, né, entidades matemáticas aí. Somatório, derivada, né, distributiva, essas coisas todas. Alguma dúvida até aqui? Chegamos à nossa primeira equação. Não. Tá? Então vamos lá. O próximo vai ser o quê? Derivada em relação a A2. Né? Derond A2. Igual a zero. Ou seja, isso vai ser derond A2, que multiplica o somatório de I igual a 1 até I igual ao número de pontos de A1xi mais A2xi ao quadrado, mais A3 cosseno de xi, mais A4 log de xi, menos o YEI ao quadrado. Isso tudo tem que ser igual a zero. Antes da gente sair daqui, pergunta, qual é a derivada desse miolo aqui para eu poder aplicar a regra da cadeia? Agora a derivada desse miolo em relação a A2. Vai ser o quê? Xi ao quadrado. Xi ao quadrado, só. Tá? O que vai resultar então, né? Vamos direto para a equação. Resulta... Luiz, fecha seu microfone, meu filho. Deixa para você abrir só na hora de falar. Resulta em ops. Mas meu microfone tá fechado. Então tem alguém fungando aí que eu não estou conseguindo, né, ter a noção de quem seja. Tá? Então, ó, 0 vai ser igual ao somatório de I igual a 1 até I igual ao número de pontos de A1xi ao cubo mais A2xi à quarta mais A3xi ao quadrado cosseno de xi mais A4xi ao quadrado log de xi menos o YEI xi ao quadrado tem que ser igual a zero. Certo? Como é que vai ficar aqui a minha equação? Como é que fica a equação 2? A1, somatório de I igual a 1 até I igual ao número de pontos de xi ao cubo, mais A2, somatório de I igual a 1 até I igual ao número de pontos de xi à quarta, mais A3, somatório de I igual a 1 até I igual ao número de pontos de xi ao quadrado cosseno de xi, certo? Mais A4, somatório de I igual a 1 até I igual ao número de pontos de xi ao quadrado log de xi igual ao somatório de I igual a 1 até I igual ao número de pontos de YEI
vezes o xi ao quadrado. Tá aí a minha segunda equação, certo? Toda ela aqui, ó. Equação 2. Próxima derivada é d rho de FO, d rho de A3, igual a zero. Ou seja, isso aqui é d rho de A3 do somatório de I igual a 1 até I igual ao número de pontos de A1 xi ao quadrado, xi mais A2 xi ao quadrado mais A3 cosseno de xi mais A4 log de xi menos o YEI ao quadrado igual a zero. Tá? Só para a gente poder aplicar a regra da cadeia lá depois, o que é a derivada deste miolo em relação a A3? Vai dar só o quê? Hein, gente? Alô, pessoal? Derivada parcial daquele miolinho ali em relação a A3 vai dar o quê? Cosseno de xi, não vai dar seno nenhum. Eu estou derivando em relação a A3, gente. Isso aqui é número. Não tem cosseno nenhum, você não está derivando em relação a x. Eu entendi. Você está derivando em relação a A. O xi é número, é valor. Não é a variável independente. É cosseno de xi. Alguém não entendeu isso, gente? Nós estamos derivando em relação aos parâmetros, não estamos derivando em relação a x. Jamais ali é derivada em relação a x. X é conhecido, x é número, tá? Então vamos lá, como é que fica a equação 3? Vamos direto para ela. Ela vai ser o quê? A1, somatório de I igual a 1 até I igual ao número de pontos de xi cosseno de xi mais A2, somatório de I igual a 1 a I igual ao número de pontos de xi ao quadrado cosseno de xi mais A3, somatório de I igual a 1 a I igual ao número de pontos de cosseno de xi ao quadrado mais A4, somatório de I igual a 1 a I igual ao número de pontos de cosseno de xi log de xi igual somatório de I igual a 1 a I igual ao número de pontos de YEI cosseno de xi. Certo? Deu para entender? E finalmente, quarta equação, d rho de FO, d rho de A4 vai ser o quê? Igual a zero, que é d rho de A4, abre parênteses, somatório de I igual a 1 a I igual ao número de pontos de A1 xi mais A2 xi ao quadrado mais A3 cosseno de xi mais A4 log de xi menos o YEI ao quadrado igual a zero. Para eu poder usar a regra da cadeia, qual é a derivada desse miolo aqui em relação a 4? d rho de A4, do que está no parênteses ali, vai ser o quê? Apenas log de xi. Só isso. Ou seja, a minha equação 4 vai ser o quê? A1, somatório de I igual a 1 até I igual ao número de pontos de xi log de xi mais A2, somatório de I igual a 1 a I igual ao número de pontos de xi ao quadrado log de xi mais o A3, somatório de I igual a 1 a I igual ao número de pontos de log de xi cosseno de xi mais somatório de I igual a 1 até I igual ao número de pontos de log de xi ao quadrado igual somatório de I igual a 1 até I igual ao número de pontos de log de xi vezes o YEI, certo? Como é que fica na forma matricial mais simplificada? Na forma matricial mais simplificada. Como é que fica? Simplificada. Hein? Vai dar uma baita matrizona aqui. Nós vamos ter o quê? Somatório de I igual a 1 a I igual ao número de pontos de xi ao quadrado, somatório de I igual a 1 a I igual ao número de pontos de xi ao cubo, somatório de I igual a 1 a I igual ao número de pontos de xi cosseno de xi, somatório de I igual a 1 a I igual ao número de pontos de xi log de xi. Essa é a primeira equação. Estão aqui os coeficientes. Qual é o meu vetor de incógnitas aqui? Vai ser o quê? A1, A2, A3 e A4. Espera aí que aquele A2 ficou parecendo um A3. Pronto. A2. Qual é o meu vetor de respostas? Vai ser o quê? Somatório de I igual a 1 a I igual ao número de pontos de YEI xi. Segunda linha, segunda equação. Somatório de I igual a 1 a I igual ao número de pontos de xi ao cubo. Somatório de I igual a 1 a I igual ao número de pontos de xi à quarta. Somatório de I igual a 1 a I igual ao número de pontos de xi ao quadrado cosseno de xi.
somatório de I igual a 1, aí igual ao número de pontos, xi ao quadrado log de xi. Qual é o vetor de resposta? Somatório de I igual a 1, aí igual ao número de pontos, de yi, xi ao quadrado. Terceira equação, somatório de I igual a 1, aí igual ao número de pontos, de xi, cosseno de xi, somatório de I igual a 1, aí igual ao número de pontos, de xi ao quadrado, cosseno de xi, somatório de I igual a 1, aí igual ao número de pontos, de cosseno de xi ao quadrado, somatório de I igual a 1, aí igual ao número de pontos, de cosseno de xi, log de xi, e aqui o meu vetor de resposta é somatório de I igual a 1, aí igual ao número de pontos, de cosseno de xi, o yi. Última equação, somatório de I igual a 1 até I igual ao número de pontos, de xi log de xi, somatório de I igual a 1 até I igual ao número de pontos, de xi ao quadrado, log de xi, né? Xi ao quadrado log de xi, somatório de I igual a 1 até I igual ao número de pontos, de cosseno de xi, log de xi, e finalmente somatório de I igual a 1 a I igual ao número de pontos, de log de xi ao quadrado. Só que eu vou ter somatório de I igual a 1 a I igual ao número de pontos, de log de xi e yi. Pronto. Aí agora é só calcular esses somatórios, calcular os somatórios lá do vetor de respostas, e vocês vão ter, então, né, um sistema 4x4 que vocês vão poder resolver usando um Gauss Jordan, por exemplo. Alguma dúvida em relação a isso? Hein, pessoal? Não, professor. Não? Tudo bem? Então agora olha só, vamos voltar ali, né? Deixa eu voltar. Não devia nem ter parado de compartilhar com vocês. Ô, puxa vida. Manter. Deixa eu compartilhar de novo com vocês aqui, a mesma janela. Só que agora, olha só, nós vamos trabalhar essa equação aqui, tá? Não vou nem abrir na apresentação. Nós vamos pegar a nossa parábola e ajustar, né, os coeficientes da parábola para poder ter os nossos pontos lá da secagem. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Todo mundo compreendeu? Sim ou não? Sim. Tá, beleza. Então vamos lá no Excel, que agora eu vou compartilhar o Excel com vocês. Todo mundo tem aquela equação na memória, né? Tem a equação, já viu lá como é que são as coisas que a gente precisa. Deixa eu compartilhar a janela aqui. Pronto, estamos no Excel. Modelo quadrático, né? O que a gente tem? Somatório de x à quarta, somatório de x ao cubo, somatório de x ao quadrado na primeira linha. Somatório de x ao cubo, somatório de x ao quadrado, somatório de x, somatório de x ao quadrado, somatório de x, número de pontos, e lá o vetor de resposta, certo? Então nós vamos precisar do x ao quadrado, do x ao cubo, do x à quarta, do x vezes y, do x ao quadrado vezes y. E do próprio y, né? Aqui, ó, todo mundo que está de vermelhinho aqui, eu vou pintar outra lá de outra cor, isso aqui vai ficar preto. Todo mundo que está de vermelhinho ali, né, é o que eu vou mexer na aula de hoje. O resto eu vou mexer na próxima aula. Ou, no máximo, nós vamos mexer nesse calculado aqui. Tá? Então, o que eu preciso para poder fazer? Eu preciso do somatório. Ó, somatório de xi, somatório de x ao quadrado, somatório de x ao cubo, somatório de x à quarta. E os vetores de resposta. Somatório de yi, somatório de x e yi, somatório de x ao quadrado e yi. Trago aqui para minha matriz aumentada. E se vocês olharem aqui, ó, tá batendo bonitinho, né? Somatório de x à quarta, somatório de x ao cubo, somatório de x ao quadrado. E o vetor de resposta, somatório de x ao quadrado yi. Tá todo mundo vendo? Todo mundo vê? Sim. Tá. Somatório de x ao cubo, somatório de x ao quadrado, somatório de x, vezes o vetor de respostas, que é o somatório de x e yi. Somatório de x ao quadrado, somatório de x e o número de pontos, porque o número de pontos nesse problema é 8. E aqui eu tenho o somatório do yi, que é esse aqui de cima. Ó. Se vocês pedirem aqui para ver, tá? Ele vai ser, ó, somatório de yi. Eu estou somando essa linha. Ó, somatório de x ao quadrado. Eu estou somando esta linha. Então, cada elemento da tabela aqui, eu fiz o cálculo separado daquilo que eu sei que tem que aparecer lá na minha modelagem. Tá? Alguma dúvida, gente? Alguma dificuldade para entender isso? Quem assistiu aos vídeos, quem estudou de verdade, porque quem não assistiu os vídeos não estudou. Quem estudou de verdade pode ter dúvida. Quem não estudou só tem dívida. Hein, gente? Então, ó, vamos aplicar o método de Gauss Jordan. Tá aqui bonitinho. Não vou explicar isso de novo, que você já tem que saber fazer de olho fechado. E a gente acha finalmente esses coeficientes aqui, ó. Anotem eles aí, por favor. Alguém pega um papel e anota. 0,3594 hora menos 2 para o A2. Né? Menos 3,1896 hora menos 1 para o A1. E 7,4911 para o A0, certo? Lembrem-se,
Esses coeficientes têm dimensão, então eles têm unidade. Tá ok? Deu para entender? Aí olha só, olha para cá agora para essa linha que eu vou pintar de azul. Essa daqui. Essa aqui são os meus valores calculados. O que eu fiz? Deixa eu ver se eu consigo botar todo mundo numa tela só. Consigo, olha só. Clicando aqui, vocês vão ver, ó, eu peguei aqui o valor 0,2, elevei ao quadrado, multipliquei pelo A2, peguei o 0,2, multipliquei pelo A1 e somei com A0. Olha só está colorido aqui e só está colorido aqui o que está sendo usado. Todo mundo entendeu? Depois foi só pegar e, ó, claro que eu mantive o A2, o A1 e o A0 fixos, né, ó. Tá todo mundo fixo aqui. Estão conseguindo ver ali na linha de comando bonitinho os cifrões? Espero que sim. Se não, depois na edição eu boto isso mais alto, tá? Então, ó, depois é só marcar e puxar. Facilita a vida. E ele recalcula para nós, certo? Aí a gente, se quiser, pode plotar o predito, que é esse aqui, o valor calculado pelo modelo, e o valor observado. Não tá tão bom, né? Não ficou assim, ó, que maravilha, ó, que coisa, não é verdade? Então, olha só para a gente poder finalizar sem grandes sofrimentos, isso vocês têm como exercício, façam a cúbica que eu coloquei. Posso sair aqui dessa planilha? Alguém tem alguma dúvida em relação a essa planilha mais? Tudo bem, não tem dúvida, quem não responde é porque não tem dúvida. Saindo do compartilhamento, vou compartilhar o Octave com vocês, para a gente poder ver como é que faz os gráficos. Ora, que bonito, vamos fazer gráficos. Vamos fazer gráficos. Ó, vocês receberam, tá? Receberam essa planilha aí, não receberam? Essa planilha não, esse script. Tá lá na nossa pasta compartilhada, tá? Eu vou botar o seguinte, eu vou comentar aqui tudo que não vai ser usado, que é para facilitar a nossa vida, tá? Isso não vai ser usado, isso não vai ser usado, isso aqui vai ser usado, mas essa daqui não, tá? Pronto, ó, não vai ser usado, tá? E aí o meu plot aqui agora, ele tem só isso aqui, vou botar o 2 aqui. Olharam lá os coeficientes? Quem anotou os coeficientes para mim? Aqui eu estou calculando a minha cúbica, ó, estou fazendo os valores calculados para cada valor do T, tá bom? Hein, gente? Alô, pessoal? Oi, pessoal, tá igual. Então, me digam quais são os coeficientes. Qual é o coeficiente A2? Era 0,35, 94, né? O A3 era menos 3,1895. E o A4 era 7, o A0 era 7, o A2, né? O A1 era menos 3,1895, o A0 7,49, certo? Não é isso aí que vocês anotaram? Então é essa equação aqui. Olha só, alerta, olha para cá, né? Aperta o olho aí, é assim que a gente faz potência num vetor. Eu tenho que botar o vetor, pontinho, escalar dele, né? E aí eu coloco a potência, tá bom? Entendam isso. Se não fizer assim, vai dar um erro horroroso. Ele vai ficar completamente maluco o Octave, tá? Vocês têm essa planilha. Então o que eu fiz? Mesmo que a gente fez na aula passada, eu li os dados experimentais lá daquele arquivo, é o mesmo arquivo, e aí eu digo depois que o meu x experimental é o OX, que foi inicializado ali com uma primeira coluna, eu digo que o meu y experimental é o OFX, que foi a segunda coluna, para eu poder plotar o predito e o observado. O predito e o medido experimental, tá bom? E aí eu tenho esses comandos todos aqui, ó. Isso aqui são os comandos de plotagem. Define pra gente qual é o limite do inferior e superior do x, esses dois aqui, ó. Limite maior, superior e inferior do x, limite superior e inferior do y, o label, né, o título do eixo, que é y base seca, do eixo y, o label, o título do eixo x, o título do gráfico, tá? Título do gráfico. E aqui eu tenho, olha, eu vou plotar o experimental e vou escrever vermelho, Rzinho, asterisco, tá? E um tamanho 10 no marcador. E vou colocar aqui os calculados, ó, só com uma linha preta. Não vou botar linha preta, vou botar linha azul, para ficar diferente da outra turma. É só botar o símbolo B. Lá no help do plot vocês têm tudo isso. O que eu estou fazendo aqui é muito rapidinho, só para vocês poderem ter uma noção de que dá para fazer o gráfico nesse programa que vocês receberam, desde que vocês saibam mexer. Desde que vocês saibam alterar e saibam o que estão alterando, tá? Então, ó, vou salvar aqui e vou rodar. E agora eu preciso compartilhar com vocês esse gráfico para a gente poder encerrar a nossa aula, tá? Então eu volto aqui, compartilho o gráfico aqui com vocês. E olha só que gráfico bonitinho. Os pontinhos, asteriscos vermelhos, são os resultados experimentais. Essa curvinha azul, que nem passa tão direitinho assim por todos os pontos, é a minha curva calculada. É aquela parábola que a gente ajustou. Alguma dúvida? Ah, professor, eu não entendi como é que fez o asterisco. Ih, professor, eu não entendi como fez a linha. Tá lá no script. E vocês vão pedir help plot lá na linha de comandos e vão entender o que aconteceu, tá bom? Tá ok? Isso aqui não é a parte teórica, isso é a parte experimental. Aí vocês vão aprender a fazer isso lá, e os detalhes e os detalhamentos todos lá. Se não, estudem o meu script que vocês vão tentar entender também, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta mais? Professor. Diga. Oi, é o Diogo, tá me ouvindo agora? Fala, Diogo. Tinha pergunta
quando você estava explicando a forma matricial, Ah. mas aí o caiu. Na aula passada, o senhor tinha dito para deixar os vetores em ordem decrescente na matriz. Nesse caso, não precisa. Não, você vai usar todos os pontos. Aqui você não está selecionando ponto nenhum. Na interpolação, você seleciona alguns pontos de interpolação que tem que ser os pontos mais próximos e ordena esses pontos em ordem decrescente de x. Aqui nós estamos em ajuste, nós vamos usar todos os pontos. Todos esses 8 pontinhos asteriscos vermelhos aqui, Diogo, foram usados para calcular essa parábola aqui, que só tem 3 coeficientes. É diferente, é muito diferente. Uma coisa é ajuste, outra coisa é interpolação. A aula passada foi interpolação. Você tinha certeza que a curva que você ajustou passaria pelos pontos interpoladores. Aqui está passando? Aqui o objetivo é outro, né? Aqui é que o seu modelo passe o mais perto possível de todos os pontos. Tá ok? Sim, entendi. Obrigado. Beleza, então. Estou encerrando aqui o compartilhamento. Tá? Tô fechando aqui o gráfico. Todo mundo abrindo aí os microfones para a gente poder fazer chamada. E assim que eu chamar, por favor, feche, porque a turma de vocês tem alguém que dá um eco danado. Tem alguém que de alguma forma está usando o próprio microfone do computador, do celular e está dando um eco, vai dar um retorno horroroso. Então, abrindo aí, pessoal, abrindo, Beatriz, abre o microfone, todo mundo abrindo o microfone para a gente poder responder a chamada rápida. Então, vamos lá. Alessandro, quem tiver problema no áudio, coloca lá no chat já discreto, tô presente, professor, na hora que eu chamar o nome, aperta o Enter. Alessandro. Presente. Alan, faltou. Não, faltou. Ana Paula. Presente. Ailton. Presente. Beatriz. Presente. Daniel Rodrigues. Presente. Daniel Vieira. Presente. Diogo. Presente, professor. Diego. Presente no chat. Edson. Presente no chat. Eduarda. Presente, professor. Gabriela. Presente. Igor. Presente, professor. Juan. Presente, professor. Julieta. Presente, professor. Karen, presente no chat. Larissa Honorato. Larissa, presente no chat. Lucas Hertal. Lucas. Presente. Marco Aurélio. Não, Luiz Felipe primeiro. Presente. Marco Aurélio já está presente no chat. Milena, presente no chat. Paulo, presente no chat. Saulo. Presente. Tiago. Presente. Vanessa. Presente. Ok, pessoal, estou encerrando a aula, avaliação continuada até às 13 horas de quarta-feira, até às 18 horas de hoje para me mandar as dúvidas. Mas que sejam dúvidas. Não adianta me mandar uma dúvida sem ter assistido aos vídeos pelo menos umas 3 vezes. Sem ter feito os exercícios que foram propostos nos vídeos. Senão não é dúvida, é dívida. E pode mandar o gráfico como sendo produzido lá no aplicativo, ou no Octave, ou no Excel. O gráfico é a única coisa que não precisa ser manuscrita. Todo o resto, a dedução da aplicação do método lá para a cúbica tem que vir manuscrito e tudo mais, tá bom? Estou encerrando aqui. Tchau para vocês, boa semana e façam os exercícios, que tem gente que já está pendurada ou já está reprovada por falta porque não faz as avaliações continuadas. Tchau, tchau.